paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma lição, a lição 5. Quero cumprimentar todos na paz do Senhor Jesus, né? E vamos estar dando início a essa aula fazendo uma oração ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais uma lição abençoada e pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar nos ensinando, que o Senhor possa estar falando aos nossos lábios, que não venha falar nada de nós mesmos, mas tudo que seja para a honra e glória de Ti. Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Nós estamos estudando o livro de Provérbios, né? E a nossa lição nos traz conselhos para o dia a dia. E hoje a lição 5 tem como título Desvie-se do mal. Como você, aluno, você tem desviado do mal? Você tem feito, né, segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia, segundo os conselhos do Senhor Jesus? Vamos estar lendo o enfoque bíblico. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Se encontra em Provérbios, capítulo 11, o versículo 27. Amém? Gostaria que todos, né, papai, mamãe, os alunos, né, tivessem abrindo as vossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 23 ao 27. Que nos diz assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvie de ti a tortuosidade. De quem que está pedindo para desviar? A tortuosidade da boca, e alonga de ti a perversidade dos lábios. E os teus olhos olhem diretos, e das tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a verdade de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então a palavra do Senhor, ela nos aconselha. Se nós andamos errado, é porque queremos andar errado. Porque a palavra do Senhor ela é muito clara. Ela nos ensina, ela nos educa de como devemos ser. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios, capítulo 6. O versículo 12, do 12 ao 15, que nos diz assim, ó: o homem de Bilial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo, maquina mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Bem forte esse versículo, né? Então, que a gente possa estar verdadeiramente na presença do Senhor, que possamos andar segundo a vontade e o coração do Senhor. Que a gente possa procurar a cada dia firmar os nossos passos em Cristo. Somente Ele pode salvar-nos das intempéries do mundo. Uma vida edificada por Cristo poderá enfrentar tempestades. Amém? Vamos estar seguindo aqui, ó. E fique alerta. Tem mais um título. Por que existe tanta maldade? Por que será que existe tanta maldade, né? Mesmo nesses dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo,
a qual que nós não podemos estar na casa do Senhor para adorar, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. O povo, né, as pessoas se encontram ainda com o coração o quê? Cheio de maldade, com o coração longe, muito longe da vontade do Senhor. E isso que acontece, entristece o Senhor. Além de entristecer o Senhor, ainda nos tira daquilo que nós ansiamos, que é a nossa salvação, que é um dia de estar nas mansões celestiais, de estar com o Senhor. O mal surgiu com a entrada do pecado no mundo e está presente em qualquer lugar. No mundo inteiro, acontece todos os dias inúmeros casos que evidenciam a presença do mal. Basta apenas observarmos na rua as cenas e situações mais comuns de injustiça e violência e os maus, brutais casos de sofrimento. Miséria e infidelidade. Deus nos livra do mal, mas precisamos fazer a nossa parte. O Senhor, Ele nos livra do mal, mas nós devemos fazer o quê? Correr do mal, né? Não ficar envolvido com companhias ruins. Já foi falado em outra lição, na lição passada, que a gente deve correr, que a gente não tem que falar assim, eu não gosto do João e eu não gosto da Maria. Não, a gente tem que vigiar os nossos lábios. Mas nós devemos o quê? Falar bem, nós devemos profetizar bênção na vida dessas pessoas, mas nós não devemos andar segundo a atitude errada delas. Nós temos que fugir do mal, nós temos que fugir das más companhias. E se você deseja ser vitorioso, veja nesse estudo como se desviar do mal. Amém? Na palavra viva da lição, você aprenderá a proceder para se desviar do mal. Além disso, compreender a origem e a ação do mal e descobrirá como vencê-lo. A resposta para essa pergunta é surpreendente, é simples. Você deve ser transformado, você deve ser deixado levar por Cristo, né? Que os maus pensamentos, né, que você venha orar e buscar o Senhor para que o Senhor venha afastar ele de você, para que você não venha praticar o mal. Um exemplo simples, a gente já viu assim, eu já vi muito testemunho de pessoas, de traficantes, né, de usuários de drogas, que quando ouviu a voz do Senhor e deu ouvido à palavra do Senhor, quantas vezes ele pensava em ter recaída, mas o que falava o coração dele? O Espírito Santo. Porque a pessoa tinha o quê? Temor a Deus e falava, Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, não deixa que isso venha agir novamente na minha vida. E tudo aquilo que a gente pede o Senhor faz. Tudo aquilo que a gente pede com fé, o Senhor faz, o Senhor nos livra do mal. Né? Que possamos pedir ao Senhor, que possamos estar em comunhão com o Senhor, em constante oração com o Senhor. Vai falar assim, Tatiana, mas eu sou tão jovem para ficar bitolado, ficar só igreja, só religião. Não é isso. Nós não estamos pedindo, nós não estamos ensinando para a gente ser bitolados, não, ficar religiosos demais, não. Mas a gente deixar o Senhor agir na nossa vida, para que possamos deixar o Senhor trabalhar na nossa vida, porque o Senhor, Ele trabalha a nossa mente, o Senhor, Ele trabalha no nosso coração, a partir do momento que a gente permite. Nós temos que permitir o Senhor estar na nossa vida, o Senhor agir por nós. Nós temos que permitir, né? A ação do mal. Você já parou para pensar como o mundo está cheio de maldade e como existem pessoas que vivem maquinando o mal contra o seu próximo?
Creia que você já tenha se deparado com situações que evidenciam a presença do mal, ou pelo menos já viu nos noticiários da TV exemplo de pessoas que foram vítimas da maldade e crueldade humana. Prova disso, todos os dias, quando nós ligamos a televisão, quando nós ligamos, o jornal, todos os dias a gente vê maldade. É o namorado que a namorada largou dele e ele não se conforma com essa situação. O que ele faz? Maldade. Ele mata por nada, Ou às vezes é uma família que se encontra destruída, a mãe vai e larga. O que acontece? Arruma outra pessoa, abandona os filhos, faz maldade com quem? Com ela e com os filhos. Procurando uma felicidade que nós só achamos em quem? Em Jesus. A felicidade nós só encontramos em Jesus. Não há outra felicidade. As outras que têm, a felicidade que vem depois das festas, depois da bebedice, depois das drogas, são felicidades, são alegrias momentâneas, falsas, passageiras. Mas Jesus não. Jesus, ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, a quem nos ajuda, a quem nos sustenta, a quem só quer o melhor para a nossa vida, a quem nos ama de verdade. Essas coisas nos deixam estarrecidos a ponto de questionarmos como que tudo, por que tudo isso? Nós nos perguntamos, por que tanta maldade, por que tanta coisa ruim acontece nesse mundo? Por quê? Infelizmente, a maldade está presente na mente e no coração de muitas pessoas. Você sabe que acontece com quem vive fazendo maldade. A Bíblia mostra, quem procura o mal será destruído. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 11, do versículo 19. E também em Provérbios 6,15. Quem faz o mal ao próximo, receberá o mal como recompensa. E tudo aquilo, eu falo por prova, Tudo aquilo que a gente faz de bem para as pessoas, tudo aquilo que a gente faz mais um pouquinho. Eu sempre tenho falado para os alunos, quando alguém pedir alguma coisa para a gente, que a gente faça aquilo e mais um pouquinho. O Senhor, ele nos dá o quê? Em dobro. O Senhor nos abençoa. Muitas das vezes você recebe bênçãos na sua vida, você fala assim, mas por que eu estou recebendo isso? Porque lá atrás você deve ter feito o bem para alguém. E o Senhor está te recompensando por aquele bem. Mas aquelas pessoas que praticam o mal, aquelas pessoas que ficam a todo momento pensando mal, com inveja, elas vão ter também as consequências. Nada dá certo, às vezes tem um emprego bom, mas tudo aquilo não vai para frente, não prospera, porque é uma pessoa ruim, é uma pessoa que só pensa em fazer maldade. E o Senhor não agrada de maldade. O Senhor não agrada. O Senhor ama o pecador? O Senhor ama o pecador. Mas o Senhor não ama as coisas ruins que o pecador faz. Vamos lá. A origem e a perpetuação do mal. A origem do mal. Qual é a origem do mal? Uma pergunta. É porque existe tanta maldade no mundo? Outra pergunta. Estas questões têm sido levantadas e discutidas por muitas pessoas. A qual sua opinião em relação a estas questões? Vejamos o que a Bíblia nos ensina sobre isso. A origem do mal. Alguns acham que Deus poderia ter evitado que o mal tivesse vindo ao mundo. Você concorda com isso? Sim ou não? O Senhor poderia ter evitado que o mal viesse ao mundo? Eu creio que poderia. Mas tem o quê? O livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio.
O Senhor nos ensina o que é certo e o que é errado. E o Senhor nos deu a escolha, em escolher o bem ou em escolher o mal. Certa vez, um professor atendeu. Queria provar para os seus alunos que Deus, como o Criador de todas as coisas, havia também criado o mal. Um aluno, corajosamente, pediu a palavra. Levantou-se e perguntou ao professor se o frio existia. E ele prontamente respondeu que sim. O aluno mostrou que, de acordo com a física, o frio é, na realidade, ausência de calor. O aluno tornou a perguntar se a escuridão existia. E o professor, sem entender o propósito do aluno, respondeu mais uma vez que sim. O aluno, novamente, argumentou que a escuridão é a essência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. A partir desses argumentos, o aluno provou para a classe que o mal é simplesmente a ausência de Deus. Então, o que é a maldade? A existência de Deus. Porque se uma pessoa anda segundo a vontade de Deus, se uma pessoa tem Deus no coração, ela vai praticar a maldade? Ela vai ter um coração invejoso, sabendo que tudo que ela pedir para o Senhor dará para ela? Não, né? Não vai. Então, ela vai ter... Quando a pessoa tem Deus, ela é diferente. Ela vive o que ela fala. Porque é muito fácil eu chegar aqui para vocês e falar, passar a lição e não viver a vontade do Senhor. Não viver a palavra. Chegar aqui, na igreja uma coisa, em casa é outra. Na igreja calma, tranquila, em casa tempestade. Não, aí eu não vou viver o Senhor, não vou viver segundo a palavra do Senhor. Mas nós devemos viver a palavra do Senhor. Nós devemos viver segundo a vontade do Senhor Jesus. Nós temos que ter o Senhor na nossa vida. Porque se nós não tivermos o Senhor na nossa vida, o que a gente vai fazer? A gente vai dar espaço para a maldade, para as coisas ruins entrar no nosso coração. Para a gente ser uma pessoa ruim, né? Desonesta. Talvez você esteja se perguntando agora, se Deus não criou o mal, como então ele surgiu? Como então ele surgiu? O mal passou a existir quando o homem pecou e afastou-se de Deus. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, do versículo 6 e 8. Deus criou o homem com o propósito de ser uma criatura dotada de livre arbítrio. Foi o que a gente já comentou, né? Por isso, deu-lhe o direito de escolher entre comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência levou o homem a conhecer o mal. Está escrito lá em Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 3, do versículo 9 ao 11. A perpetuação do mal. Após a queda do homem, o mal se alastrou, passando de geração em geração. E logo no início, nos deparamos com um fato que retrata essa triste realidade. Quando Caim, movido de inveja, matou o seu próprio irmão. Antes essa tragédia, Deus, ao perceber a ira de Caim, alertou-o sobre a sua atitude, mostrando-lhe que seguir o mal ou o bem é uma questão de escolha. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 4, do versículo 6 e 7. A inveja, às vezes a gente fala assim, ó, mas fulano, ó, olha lá o Joãozinho tem carro, o Joãozinho já fez 18 anos, já tirou carta, o Joãozinho já fez 18 anos, olha lá, ó, já comprou uma motinha.
E às vezes aquele que está olhando o Joãozinho não está vendo o esforço, não está vendo que o Joãozinho faz segundo a vontade do Senhor, não está vendo que o Joãozinho não depende só do papai e da mãe dele, né? Do papai e da mamãe dele. O Joãozinho às vezes trabalha, tudo que passa na frente ele vende, ele guarda seu dinheirinho. E aquela pessoa que está lá com inveja dele, fica lá à toa sem fazer nada, o dia inteirinho pensando, maquinando o quê? O mal. Né? Então, que a gente não venha ter inveja de ninguém, não, mas que possamos ir atrás dos sonhos, que possamos buscar do Senhor a direção para como ter uma vida bem-sucedida, para como não deixar o mal entrar no nosso coração. Há outros fatos bíblicos que revelam como a maldade humana se proliferou. A geração contemporânea de Noé foi totalmente destruída pelo dilúvio, por causa dos seus pecados. Apenas Noé e sua família escaparam. Está escrito em Gênesis, capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Algum tempo depois, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas por suas transgressões. Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 19, do versículo 1 e 29. Essas duas histórias aconteceram bem no comecinho, né? A Bíblia, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nos relata esses dois fatos. Né? E vamos abrir um parênteses aqui. Ó. Se fosse nos dias de hoje, nos nossos dias, hoje que nós estamos vivendo esses tempos difíceis, dessa pandemia, tudo, né, paralisado, sem poder estar vindo na casa do Senhor, será que está diferente daqueles tempos, daquela cidade lá de Sodoma e Gomorra, dos tempos que Noé viveu? Não. Na minha opinião, não está muito diferente, porque o povo se encontra mal. Mesmo nesses dias difíceis, o povo ainda, né, está longe da casa do Senhor. Está longe da casa do Senhor, porque eles procuram maldade, eles ficam aí preocupados em fazer a vontade da sua carne, né, em festas, sem... Né? Então, se fosse para ver, o Senhor ia destruir tudo de novo. Mas como a gente sabe que isso não vai se repetir, porque nós esperamos quem? Nós estamos esperando o Senhor. Né? Porque o Senhor prometeu que ia voltar para buscar o povo dele, para buscar eu e você. Né? Que possamos nos preparar, que possamos estar dispostos a estar com o Senhor. Louvado seja Deus. Veja que o mal pode ser controlado. Tudo depende de nós mesmos. O mundo jamais mudará para melhor, se não agirmos com responsabilidade, com temor a Deus, e nos desviamos do mal, contribuindo assim para amenizar o avanço desta na sociedade. Como você pode ver, o mal é o resultado da falta de Deus no coração do homem. Você já se deu conta da quantidade de pessoas que vivem sem Deus? Agora, dá para perceber por que existe tanta maldade no mundo, não é mesmo? Vencendo o mal. O livro de Provérbios nos ensina que devemos nos afastar do mal. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 14 e 16. E se você deseja vencer o mal, observe as instruções a seguir. Observe com atenção, viu, gente? Vou ler os tópicos. O cuidado com a mente e o coração. O cuidado com a boca. O cuidado com os olhos. O cuidado com os pés. São esses quatro tópicos, né? 4 tipos. A nossa mente, se a gente não vigiar, ela vai maquinar o mal a todo momento. Se a gente não pedir ao Senhor graça e misericórdia, a todo momento ela vai ficar fazendo. Né? Vai ter 2 vozinhas lá na tua cabeça, falando o bem e o mal. Faço o mal, faço o bem, faço o mal. Mas que possamos estar na direção do Senhor. A nossa boca,
né? Que nem tudo, nós que servimos o Senhor, nem tudo que as pessoas falam para a gente deve responder naquela hora, naquele momento. Que a gente não venha responder nada de uma vez, nada no supetão, né? Que possamos parar, orar, responder segundo a vontade do Senhor. Para a gente não vier magoar ninguém. A gente tem que ter cuidado com a nossa boca. Porque a nossa boca, às vezes, ela fere muito mais do que a gente pegar a pessoa e dar uma coça. Né? E o cuidado com os olhos, né? No que a gente olha. Cuidado com os pés, onde que a gente vai. Né? Então, vamos estar lendo aqui, na nossa lição. A letra A. Cuidado com a mente e o coração. O mal se instala inicialmente na mente e no coração. Por isso, devemos protegê-lo. Tenha cuidado com os seus pensamentos, pois eles dirigem a sua vida. Está escrito em Provérbios 4, 23. E sabe como podemos guardar o nosso coração do mal? Por meio da palavra de Deus. Guardar a palavra significa obedecer e seguir os seus mandamentos. Está escrito lá em Salmos 119, o capítulo 11. O cuidado com a boca. Letra B. A sua boca não pode proferir mentiras, nem palavras obscenas. Mentiras e nem palavras obscenas. O Senhor não agrada de mentiras. Tanto faz mentira grande como pequena. O Senhor não agrada. Fala a verdade. Porque se você falar a verdade em qualquer situação, o Senhor vai estar com você e vai te honrar. Agora, se você contar mentira, é só você. O Senhor não vai estar nesse barco. Está escrito lá em Provérbios 4 e 24. Jesus ensinou: o que sai da boca procede do coração e contamina o homem. Está escrito lá em Mateus, capítulo 15, 18. Cuidado, não use a sua boca para o mal. Salmo 141, 13. Use a sua boca para pregar, para falar do Senhor, né? Para edificar, para ganhar almas para Jesus. Nesses dias difíceis, quantas almas você já ganhou para Jesus? Essa semana, hoje, você já falou de Jesus para alguém? Você já falou que Jesus ama? Falou, oi meu amigo, Jesus te ama. Você já enviou alguma mensagem para alguém? Ou você sabe que algum amigo seu está triste, precisando de algum conforto? Você já falou para ele que Jesus é o Todo-Poderoso e tudo pode? Então, usa a sua boca para fazer o bem, né? Para proclamar a palavra do Senhor. Letra C. Cuidado com os olhos. Os olhos são os instrumentos da nossa visão. Jesus os considerou como lâmpada do corpo. E se eles forem bons, todo o corpo será luminoso. Mas se forem maus, o corpo estará em trevas. Portanto, não alimente os seus olhos com coisas más. Viu, gente? Eu estou aqui no meu quarto, ninguém está me vendo. O que tem eu mexer ali na internet, assistir um filme, né? Um filme mais picante? Cuidado com os olhos, viu, gente? Às vezes o papai e a mamãe não estão vendo, mas o Senhor tudo vê. Letra C. Cuidado com os pés. Finalmente, você precisa guardar os seus pés do mal. Guardar os seus pés significa não andar por caminhos errados. Está escrito lá em Provérbios 4, 26 e 27. É dirigir os seus passos pelo caminho certo, segundo os princípios da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus nos livra do mal. Porém, precisamos fazer a nossa parte. Está escrito em Provérbios 12 e 21. Faça um propósito em sua vida e guarde a sua mente, o seu coração, a sua boca, os seus olhos, os seus pés. Dessa maneira, você vencerá o mal. Amém?
Então, essa palavra, essa lição, uma lição maravilhosa, uma lição abençoada. Essa lição, né, esse trimestre que nos fala conselhos para o dia a dia, né, que possamos aproveitar mesmo, que possamos ler o livro de Provérbios, que possamos ler a lição em casa, buscar, falar de Jesus, proclamar o Evangelho nesses dias difíceis, nesses dias tão difíceis a qual nós estamos vivendo, a qual nós estamos passando, de muitas incertezas, né? Uns falam uma coisa, outros falam. Muitas pessoas falam que já está passando, esses dias que nós estamos vivendo de pandemia já está passando. Quando a gente vê nos noticiários tantas mortes, tantos doentes, né? E ficamos apavorados. Mas nós temos uma certeza, que o nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar, para nos guardar, né? Ele é poderoso para estar tirando todo esse mal da nossa vida, esse mal a qual tem assombrado essa terra. Que possamos ficar firmes com o Senhor, que possamos acreditar nas promessas do Senhor, que possamos proclamar o Evangelho. Fala de Jesus para o teu pai, para a tua mãe. Às vezes você tem o seu pai ainda que não é crente, que não serve o Senhor. Seja um bom exemplo dentro da tua casa, no meio dos teus amigos, né? Para que o Senhor venha te honrar, para que você venha ser uma pessoa abençoada por Deus. Eu agradeço, né, a oportunidade de mais essa lição. Espero vocês na próxima aula, né? Vamos estar fazendo uma oração para a gente estar terminando mais essa lição. Senhor Jesus, eu agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor possa estar falando melhor aos nossos corações. Amém? Está encerrada mais uma aula abençoada. Glória a Deus.